Tá escolhendo seu próximo PC e se deparou com algumas dúvidas, algumas peças com nomes parecidos, como por exemplo o processador. Você encontrou aí de repente o Ryzen 5 5600G e o Ryzen 5 5600X num preço até próximo e ficou pensando, qual que é a diferença dos dois? Por que tem a mesma numeração? Faz diferença esse G e o X? E esse aqui com gráfico integrado, será que é melhor do que o gráfico integrado do outro? Será que é a mesma coisa? Será que vai me servir? Será que se eu pegar com gráfico integrado depois eu vou me arrepender na hora de trocar e colocar uma placa de vídeo? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo, comparando o Ryzen 5 5600G e o 5600X e trazendo para você as principais diferenças para você descobrir qual é a melhor alternativa na compra. E sim, o que não falta no mercado de hardware são produtos com nome muito parecidos. Aqui a gente tem um Ryzen 5 5600G e um Ryzen 5 5600X, que são 5600, são Ryzen e são Ryzen 5 ainda, e são AMD. E aí vocês ficam se perguntando, qual que é a diferença entre eles? Qual que eu escolho? Bom, apesar de levarem nomes muito parecidos e, na verdade, compartilharem muitas características, como, por exemplo, a arquitetura Zen 3, e se você não sabe o que quer dizer isso, quer dizer que eles, pelo menos, estão na mesma geração, o que não acontece com as APUs de gerações anteriores. Afinal, o Ryzen 5 5600G é uma APU, caso você não tenha notado, ele tem na caixinha um selinho dizendo Radeon Graphics Built-in. O que quer dizer que ele tem gráficos integrados Radeon, enquanto que o 5 e 6... Mas essa não é a caixa do 5600X, cadê a caixa? Não temos. Não tem a caixa. Enquanto que na caixa do 5600X não diz nada sobre processadores com gráficos integrados, apesar de dizer alguma coisa sobre VR, o que não vem ao caso. São processadores da mesma geração que não acontece, por exemplo, nos Ryzen 3000, onde o Ryzen 5 3400G não compartilha a mesma arquitetura de um Ryzen 5 3600, por exemplo. Ele está uma geração atrás. Isso para você pode não ser um grande problema, e na verdade para utilizar com gráficos integrados realmente não é mesmo. Então se a sua intenção é pegar um processador com gráficos integrados, dentre essas duas opções o 5600G é a melhor opção, porque o gráfico dele é melhor do que o do 5600X. Por que, você vai me perguntar? Pode me perguntar por quê. Não! Porque o 5600X não tem gráfico integrado. Exatamente. Mas o que isso significa? Significa basicamente que sem uma placa de vídeo você não vai conseguir utilizar o 5600X, enquanto que com o 5600G não só você consegue utilizar sem uma placa de vídeo, como consegue executar algumas tarefas um pouco mais exigentes, como edição bem leve de imagens e até jogos. Enquanto que no 5600X você não vai ter um gráfico integrado nem para dar vídeo, nem para fazer nada. Você vai obrigatoriamente precisar de uma placa de vídeo. Então a única solução seria fazer uma combinação com o 5600X e uma GPU de entrada, por exemplo uma RX 550, que está mais ou menos no desempenho do gráfico integrado de um 5600G, o que significa que o preço pode subir e o 5600G se tornar uma alternativa mais interessante. Portanto, é bem mais negócio você já ir com o gráfico integrado, mas se você for usar só no gráfico integrado, dá uma conferida nesse vídeo que a gente já trouxe aqui no canal comparando os gráficos integrados do 5600G. Em relação às demais especificações, como eu disse, são ambos os processadores Zen 3. Na verdade, o clock base do 5600G é mais alto do que o do 5600X, mas ele fica um pouco atrás no clock boost. A grande diferença que vocês vão inclusive notar é no cache L3 total, onde o 5600G tem apenas 16 contra 32 MB de cache L3. O que significa basicamente que ele vai conseguir armazenar informações mais rápidas próximos do núcleo do processador, sem precisar compartilhar essas memórias no sistema. Essa é uma explicação muito ruim, mas dá para você entender que é como se ele tivesse menos memória. Acho que isso já estava meio explícito
quando eu falei que ele tinha só metade do cache L3. Nas demais características, os processadores são bem parecidos, com TDP de 65 watts, na verdade configurável de 45 a 65 no 5600G, e ambos são da plataforma AM4, ou seja, você pode utilizar as mesmas placas-mãe compatíveis. Só presta atenção porque tem algumas placas-mãe de gerações anteriores que não são compatíveis com as APUs da nova geração, então confere lá a lista de compatibilidade e dá uma checada aí em algum vídeo que a gente deve ter feito explicando isso melhor pra você. Tá bom, Robson, eles são bem parecidos, mas eu quero saber do desempenho, então se não tem muita diferença, o desempenho deve ser o mesmo, né? Para isso a gente fez alguns testes aqui para poder mostrar para vocês a performance, comparando em alguns jogos. Eu testei aqui os dois processadores na mesma bancada com a B450M Aorus da Gigabyte, 32 GB de memória Kingston 3600 MHz, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master, um NVMe de 1 TB da Kingston e uma RTX 3080 Founders Edition. Em relação ao cooler, nós testamos com dois coolers diferentes, então a gente não vai comparar diretamente a temperatura. O 5600G a gente testou no Cooler Box e o 5600X a gente testou num Water Cooler ML240L V2 da Cooler Master. Então as temperaturas são diferentes, mas ambos os processadores conseguem manter o boost máximo. O 5600X é um processador um pouco mais esquentado e o Cooler Box para ele talvez não seja uma grande ideia. O 5600G ele ainda consegue empurrar tranquilamente ali, trabalhando na casa dos 70 graus mais ou menos. Então, dependendo de onde você mora, talvez seja melhor investir um pouquinho mais em um cooler para ambos os processadores, apesar do box dando conta em ambos os processadores. É importante observar que você não precisa de tudo isso que nós utilizamos aqui. Você não vai precisar de uma fonte tão forte e nem de 32 GB de memória, 3600 MHz, mas nós quisemos deixar uma folga para o sistema e essa é só a bancada padrão de testes. Mesmo a RTX 3080, imagino que você não vai combinar com ela em Full HD. Mas esse é o setup utilizado para a gente mostrar o máximo de performance, ou seja, para tirar toda a limitação e deixar que os processadores corram soltos. Além do 5600G e do 5600X, eu adicionei o Ryzen 5 3600 como referência, um processador da geração anterior, também 6 cores e 12 threads, e que normalmente custa menos do que esses dois processadores. Mas vamos dar uma olhada na performance. Começando por uma aplicação profissional, o Blender, um software de renderização, o Ryzen 5 5600X terminou em 3 minutos e 30, enquanto o Ryzen 5 5600G terminou em 4 minutos e 11. O Ryzen 5 3600 fica no meio do caminho com 3 minutos e 59. Partindo para o Cinebench R20, onde nós conseguimos medir a performance em multi e em single dos processadores, o Ryzen 5 5600X fez 602 pontos contra 561 do 5600G, enquanto o 3600 fez apenas 476. No multi, o Ryzen 5 5600X fez 4.433 contra 4.120 do 4600G e 3.576 do 3600. Partindo agora para os jogos, pegando o Assassin's Creed Odyssey, um jogo um pouco mais antigo, em DirectX 11, e aqui nós vemos uma performance de 124 FPS na média para o 5600X, uma mínima de 80. O 3600 vem logo atrás com 115 de média e mínima de 75, enquanto o 5600G fez uma média de 108 e mínima de 79. Em Call of Duty Modern Warfare, utilizando aqui os settings no máximo, mas rodando o modo campanha, nós tivemos aqui um empate técnico nas médias, enquanto que o 5600G fez uma mínima bem superior ao 3600, com 10 FPS acima, bem próximo das mínimas do 5600X. É importante lembrar que no modo multiplayer isso muda bastante, principalmente no Warzone. Em CSGO, nos settings competitivos em 1280 por 960, o Ryzen 5 5600X fez uma média de 747 FPS. O 5600G vem logo atrás com 591, seguido do 3600 com 562 de média. Nas mínimas, o 5600X fez 214, o 5600G 169 e o 3600 160. Então a gente vê aqui um incremento em relação ao IPC da geração anterior e mesmo tendo menos cache, o 5600G ainda consegue tirar uma boa margem em cima do 3600, com a ajuda também de um clock boost mais elevado. Em GTA V, o Ryzen 5 5600X fez uma média de 168 contra 152 do 5600G, seguido do 3600 com 141. As mínimas ficaram em 112 para o 5600X, 103 para o 5600G e 87 para o 3600. É importante a gente ressaltar que o 5600X encontra algumas dificuldades no frame timer porque ele já bate no limite da engine do jogo, que encontra algumas dificuldades para manter uma estabilidade depois que chega nessa quantidade de FPS. Partindo para o jogo um pouco mais novo, o Red Dead Redemption 2, com o Ryzen 5 5600X fazendo uma média de 127 com mínima de 90, o 5600G com média de 109 e mínima de 79 e o 3600 com média de 100 e mínima de 68.
T8. Em Shadow of the Tomb Raider, o 5600X fez uma média de 186 e mínima de 120, o 5600G fez uma média de 155 e mínima de 103, e o Ryzen 5 3600 uma média de 140 e mínima de 94. Em The Division 2, o 5600X fez uma média de 177, seguido do 5600G com 170 e do 3600 com 165. As mínimas ficaram em 125 para o 5600X, 113 para o 5600G e 110 para o 3600. Em Watch Dogs Legion, o Ryzen 5 5600X fez uma média de 127 com mínima de 97, seguido pelo 3600 que fez uma média de 110 e mínima de 83, e logo em seguida o 5600G com uma média de 97 e mínima de 75. E para quem esperava um resultado muito próximo, praticamente empatado, afinal eles levam o mesmo nome, a mesma arquitetura, clocks muito próximos, pode ter tido uma pequena surpresa. O 5600G consegue entregar uma excelente performance, na verdade ele fica ali entre o 3600 e o 5600X. Mas claro que ele não consegue ter o mesmo desempenho do 5600X, dadas as limitações que nós comentamos lá no começo, principalmente o cache. Em alguns jogos a gente vê uma diferença bem grande, como em CSGO, quase 200 FPS na média, mas é um jogo que realmente cospe muito FPS. Enquanto que em outros, apesar de existir uma diferença de 10, 15, 20 FPS, a gente já está trabalhando numa margem muito elevada. E é importante lembrar que nós estamos testando o desempenho máximo com uma RTX 3080. O 5600G se saiu muito bem e eu considero ele um excelente upgrade para quem está saindo de uma plataforma mais antiga e de repente vai montar um PC com gráficos integrados para depois fazer um upgrade de GPU. Mas você deve estar se perguntando, qual GPU eu vou combinar com o 5600G? Afinal, eu não vou comprar uma RTX 3080 para combinar com ele. Será que se eu colocar uma RTX 3060, uma 6600 XT, eu vou ter uma boa performance? A resposta já está nos testes. Se ele foi capaz de entregar essa performance com uma RTX 3080, ele é capaz de empurrar praticamente qualquer GPU abaixo de uma RTX 3070. É claro que isso não quer dizer que você vai rodar sem gargalo nenhum. Em alguns jogos você vai ter gargalo, assim como você tem com o 5600X. Afinal, a gente está falando de placas bem poderosas para Full HD, mas também estamos falando de FPS numa taxa muito elevada. Então eu considero que o 5600G é a alternativa para quem está querendo montar um setup agora e para quem não quer trocar de CPU depois. Então se você já quer montar com gráfico integrado para depois só adicionar uma GPU, você vai conseguir fazer isso tranquilamente com o 5600G. Na verdade, essa é a grande diferença em relação às outras APUs, as APUs 4000, as APUs 3000, 2000, onde com gráfico integrado você tem praticamente a mesma performance do 5600G, com algumas exceções em jogos como LoL, em jogos como o CS, onde o CPU acaba fazendo mais diferença do que só o gráfico integrado, mas na hora que a gente adiciona uma GPU, a gente vê uma diferença bem grande de performance. Claro que não significa que você não deve comprar as outras APUs, só significa que você vai ter uma limitação em relação à GPU. Quando você for fazer um upgrade de GPU, você não vai poder escolher uma GPU tão poderosa assim. O 5600X entrega mais performance em todos os cenários, não é surpresa nenhuma, a não ser onde existe uma limitação por GPU, como por exemplo em The Division 2, onde ele já chega praticamente no limite, ou mesmo em GTA V, onde oscila muito o desempenho, frame time, por conta de uma limitação da engine que é bem antiga, mas como a galera ainda continua jogando, a gente continua testando. Se você quiser enxergar a performance do 5600G em relação ao 5600X, ele está no meio do caminho entre o 5600X e o Ryzen 5 3600. E apesar dele custar o mesmo preço, mais caro, está acima do 3600, às vezes perto do 5600X, a grande diferença dele é o gráfico integrado. Os dois processadores são desbloqueados para overclock, mas ainda tem um easter egg, tem uma coisinha escondida em relação ao 5600G que eu deixei só para o final. Se você está pensando em colocar um NVMe PCI Express 4.0, o 5600G não vai te dar essa possibilidade. Isso porque ele é PCI Express 3.0 e apesar de ter todas as lanes em comparação com os processadores das gerações anteriores, onde a gente trabalhava apenas com 8x na GPU, ele é só 3.0. Então a gente teve mais uma limitação interna para poder acomodar o gráfico integrado, enquanto que o 5600X já é PCI Express 4.0. Se isso faz diferença para você, essa é a única alternativa. Se você está preocupado por conta de suporte das GPUs, mas as GPUs são PCI Express 4.0. Será que o 5600G não vai suportar? Não se preocupe, ele vai funcionar normalmente com o PCI Express 3.0, você não vai perder performance. A limitação fica mesmo com os dispositivos que são exclusivamente PCI Express 4.0 para você tirar vantagem em relação ao desempenho. Uma outra observação importante é que se você está montando um setup do zero já com uma GPU, não faz sentido nenhum você combinar com o 5600G. A vantagem dele é justamente ser uma APU, e apesar de ter aplicações que até tiram vantagem dos gráficos integrados, eles tiram vantagem dos gráficos integrados da Intel.
Intel. Por enquanto não tem nenhum software que tire vantagem. Não dá para você fazer crossfire com a GPU integrada e a sua GPU. Você não vai tirar vantagem nenhuma, pelo menos por enquanto. Enquanto que no 5600X você está pagando só pelo processador, mas você está tendo mais performance. Então não faz sentido você combinar com uma GPU o Ryzen 5 5600G. Ele faz mais sentido se você for fazer um upgrade futuro, até por conta do preço. Mas eu quero saber de vocês, qual dos dois vocês escolheram ou qual vocês escolheriam na hora de montar o seu setup? Iria de 5600G ou 5600X? E qual GPU você pretende combinar no futuro com o 5600G? Deixa aí nos comentários e quem sabe a gente não traz testes especificamente com essa GPU. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!